Se você não planeja o seu sucesso, automaticamente você planeja o seu fracasso. Você basicamente tem 3 fases na vida, né? Primeira fase dos 0 aos 20 anos, segunda fase dos 20 aos 60 anos e a terceira fase dos 60 aos 100 anos. Basicamente essa fase é a fase de preparação para a sua vida, para poder começar a gerar resultado, para depois viver a sua liberdade financeira. A grande questão que eu sempre falo para as pessoas, né, e que eu fui entender isso já com 30 anos de idade, é que quando, por exemplo, se eu tivesse aos meus 20 anos montado um planejamento, eu poderia ter alcançado mais cedo a minha liberdade financeira. Claro que hoje eu tenho um planejamento desenhado e montado com objetivos bem definidos para poder construir isso. E isso é o que a maioria das pessoas deveria aprender, por exemplo, na fase de preparação, de como preparar isso, né? E muitas das vezes o que acontece com a grande maioria das pessoas? Essas pessoas, por exemplo, quando completam ali, por exemplo, perto dos 18 anos, elas querem tirar a carteira de motorista. Não tem nada de errado nisso, mas a grande questão é, as pessoas elas saem, por exemplo, de uma fase de preparação, vão para o mercado de trabalho sem muitas perspectivas, né? Sem um planejamento, sem uma meta ali de, né, de, por exemplo, juntar um montante para poder construir a sua aposentadoria. Colocam, né, todas as suas expectativas dentro do INSS e a gente sabe que a maioria das pessoas que trabalha pelo INSS, a aposentadoria é muito limitada. A média de renda hoje, de cada 3 aposentados, 2 ganham um salário mínimo. E a grande questão é, se você não toma boas decisões nessa fase de planejamento, você vai passar por muitas dificuldades. Eu aprendi dentro desse processo a montar esse planejamento e hoje eu compartilho com as pessoas, né, e entendo o momento de vida delas para que elas também possam passar por esse processo. A gente sabe que necessariamente hoje o INSS não é garantia de nada. Se você parar e pensar no tamanho do déficit hoje, né, a dívida bilionária que o INSS tem, por mais que eles mexam com o governo e tentar alterar regras lá, né, que a gente sabe que a régua está só aumentando, não muda muita coisa. Sabe por que não muda muita coisa? Reflita comigo. Pensa nos seus pais e nos seus avós. Quantos deles lá atrás, na questão de família, né? As famílias, como que eram as famílias lá atrás? Eram famílias numerosas, né? Com muitos filhos, né? E hoje como é que são as famílias? Hoje as famílias são, né, bem enxutas, 1, 2, 3 filhos no máximo, a grande maioria das pessoas. E como é que funciona o INSS? Tem que ter muitas pessoas contribuindo para poucas pessoas se aposentando. Lá atrás, como as famílias eram muito numerosas, existia muita gente contribuindo, poucas pessoas se aposentando. Só que essa régua ela está virando. E automaticamente o que acontece? Né? Vai chegar um momento que vão ter muito mais pessoas se aposentando do que pessoas contribuindo. E existe esse déficit. E uma coisa que a gente tem percebido a cada vez mais, e eu quero que você reflita e pense sobre isso, é que se você não desenvolver a sua própria inteligência financeira para poder montar o seu plano de investimentos, as coisas não vão acontecer. Eu entendi isso lá atrás e quando eu entendi isso, eu, né, fiz todo o processo de planejamento, fiz uma grande reflexão, tomei decisões, montei meu planejamento e eu já venho construindo todos os meses pelos próximos anos para poder construir essa liberdade. E é simples. Desde que você entenda os números, é simples, né? Então, a gente tem uma comunidade, né, dentro do Facebook. Se fizer sentido para você, queria te convidar a fazer parte dessa comunidade. Vai ter o link de descrição, mas é www.bit.ly/grupo Face Inteligência Financeira. Lá a gente compartilha dicas, sacadas para poder te ajudar a como construir isso. Se fizer sentido, se você se preocupa com o seu futuro, acessa lá, né? A gente faz ali todos os dias dicas, sacadas para poder trabalhar a mentalidade, uma live por semana, de alguma forma poder contribuir para que você possa aprender a como construir a sua liberdade financeira também. Então fica essa dica para vocês. Grande abraço, valeu!